o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Marcos no capítulo 16 diz: ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro e questionavam umas às outras: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita, e ficaram muito assustadas. Não vos amedronteis, disse ele. Vós buscais a Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o havia depositado. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro, que ele está seguindo adiante de vós para a Galiléia. Lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. Apavoradas e trêmulas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não informaram nada a ninguém, pois estavam assombradas e com medo. Quando Jesus ressuscitou ao alvorecer do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Então ela foi e comunicou aos que com ele tinham estado. Eles, porém, estavam desolados e em prantos. Quando receberam a notícia de que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não conseguiram acreditar. Depois, Jesus apareceu em uma outra forma a outros 2 seguidores que estavam a caminho do interior. Então eles retornaram e informaram tudo isso aos demais. Contudo, também, no depoimento deles, não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto estavam reclinados, ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. Eles ordenou: quando estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, todavia, quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Amém. Poder sentar. Irmão, aqui, Marcos 16, um capítulo que precisa de muito estudo, como tanto que nós já vimos aí pelos nossos seminários, mas aqui tem algumas lições, algumas coisas interessantes que a gente lê e elas saltam à vista, né? Tipo, elas estavam indo em busca de Jesus, ainda que em busca de um Jesus morto, mas era um caminho certo. E elas dizem: quem vai nos remover a pedra? Que a pedra tinha que ser removida por vários homens. Era coisa para tapar mesmo a boca do sepulcro, né? E, na verdade, a pedra já estava removida. Por que isso me salta à memória? Porque, às vezes, tem pessoas que estão enxergando obstáculos que já não existem mais. Já foram removidos. Só que quem vai remover aquilo? Olha, não vai adiantar a gente ir lá no sepulcro.
Se nós chegarmos lá e não tiver quem remova a pedra, nós não vamos poder cumprir a nossa missão com bálsamo, as especiarias, ungir o corpo do Senhor. Não vai adiantar. Como que a gente vai fazer? Ou seja, estão vendo um obstáculo que já não existe. Muitas vezes é assim. As pessoas estão enxergando um obstáculo que Jesus já removeu. Mas que obstáculo é esse? Todos. Todos os obstáculos já foram removidos. Depende de quê? Da fé. Elas tinham essa dúvida, quem vai remover a pedra? Mas elas estão continuando no caminho, elas não foram até o sepulcro. Então elas acreditavam no final da história que de alguma maneira alguém fosse aparecer para remover aquela pedra, senão elas não iam poder passar. Então, mesmo ainda quem vai remover a pedra, mas permaneceram. Vamos chegar até o extremo, até onde os nossos passos nos puder levar diante daquela pedra, nós vamos. Quando chegou lá, não tinha mais pedra. Já tinha sido removida. Ou seja, irmão, você tem que aprender a caminhar. Até onde as tuas forças vão, você caminha. Quando você chega no teu limite, aí é a hora de Deus entrar com a parte dele. Né? Disseram os israelitas: Moisés, Faraó vem aí, caminho de meio-dia. Moisés se... Imagina, né? Mas Moisés se desesperou. Moisés botou o joelho lá, clamou, botou o rosto em terra. Senhor, ele nem bem terminou. Deus falou assim: Moisés, por que tu clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Aí Moisés olhou: ainda tem um espaço de terra aqui para marchar, né? Então vou marchar até o limite. Quando chegou lá no limite, Deus fez o que Moisés não poderia fazer: abriu o mar. Irmão, isso é viver pela fé. Viver pela fé é você saber que vai realizar coisas além das suas forças. Isso é a fé. Fé não é você se confiar na sua capacidade. Fé é você se confiar na capacidade de Deus. Isso é fé. Quando você confia no seu dinheiro, você não tem fé, você tem dinheiro. Quando você confia na sua saúde, você não tem fé, você tem saúde. Quando você confia na sua forma física, você não tem fé, você tem uma forma física. Eu preciso ir daqui na central do Brasil, 1 quilômetro em 5 minutos. Não, deixa comigo, eu chego lá, sou atleta, meto o pé na estrada e chego. Uma pessoa em boa forma corre 1 quilômetro em 5 minutos, tranquilo. E eu, nos bons tempos, já corri isso, eu sei que corre mesmo, eu cronometrava o meu tempo. Dá para correr tranquilamente, uma pessoa numa forma física boa corre 1 quilômetro em 5 minutos. Mas você confiou em Deus? Agora, se você disser assim: eu tenho que chegar em tal lugar em 5 minutos, mas eu não tenho condição. Então espera que você vai viver o quê? O milagre. É assim que funciona a fé. É você esperar, realizar ou, enfim, acontecer alguma coisa na sua vida que esteja além das suas forças. Isso é fé. Se você diz assim: eu sou um ótimo guerreiro, me dá uma espada aqui, pode vir 1000 contra mim, depois pode vir mais 10.000. Se você sabe que você tem essa capacidade de derrotar 11.000 soldados, você não está agindo por fé. Você está agindo na sua razão, na sua capacidade, no seu porte físico, na sua habilidade, no seu treinamento, nas suas armas. Não tem nada a ver com fé. Agora, quando você vê um exército vir contra você, você diz assim: caramba, 11.000 e eu sozinho? Tadinho de mim. Mas como eu tenho fé, tadinho deles. É isso que a fé faz. A fé faz do mais fraco ser o mais forte. Isso é fé. A fé, vou te explicar mais um pouquinho sobre a fé. Quando você teme alguma coisa, e todo mundo tem medo de alguma coisa. Irmão, preste atenção no que eu estou te dizendo. Eu estou falando que
todo mundo tem medo de alguma coisa. Todo mundo. Todo mundo estremece de alguma coisa que os seus olhos observam e vê que lhes são contrárias. Quando ele vê que aquilo que ele está enxergando é superior às suas forças, todo mundo treme diante daquilo que lhe é superior, mais forte. O que é a fé? É a fé você, mesmo temendo, você diz, vou sair vencedor. É isso que é a fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é a fé? Um exemplo prático. Alguém pega uma arma, porque eu vou falar de arma, né, irmão? Hoje em cada esquina que a gente vira tem uma arma. Então vamos falar de coisa bem prática. Alguém chegar para você, aí, tu vai morrer. Já ouviu isso? Tu vai morrer. E você diz assim, cara, estou impotente. Uma pessoa com uma arma na minha cara, malucão, doidão, drogadão, dizendo que eu vou morrer. Caramba, naturalmente eu vou morrer. Mas entra a minha fé e diz que não, eu não vou morrer. Isso é a fé. A fé muda o quadro das coisas. Porque o Senhor Jesus disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Eu te pergunto, você pode ver a glória de Deus? Você não pode. Nesse corpo, Moisés, que era um cara super abençoado, não pôde ver a glória de Deus. Mostra-me a tua face. Não, Moisés, homem nenhum verá minha face e viverá. Moisés não pôde, certo? Então, Moisés não pôde ver a glória de Deus. Nós também não podemos ver a glória de Deus. Mas nós veremos. Veremos. Por quê? Por causa da fé. É a fé que vai nos levar a poder ver a glória de Deus. Você está entendendo, meu irmão, que você precisa de fé? Você está entendendo que nesse ministério se fala tanto de fé, porque aqui você vai precisar dela. Aqui você precisa de fé. Aqui você tem todo mundo contra você. Porque Deus, quando me chamou, antes de me chamar, já contei a experiência dos irmãos, né, tal, do monte, essas coisas todas. Quando o profeta chegou, veio diante de mim e falou assim, olha, você, Deus me mostra você igualzinho a Jeremias. Aí ele ficou assim meio tonto, né? Estávamos lá no deserto, no alto do morro lá. Ele ficou meio tonto, engraçado. Deus me mostra você como Jeremias. Ele falava umas coisas, Deus me mostra você como Jeremias. Bom, irmão, é isso. Eu vim lá de baixo só para te dizer isso. Eu estou indo embora, tchau, nunca mais vi o homem. Eu falei, como Jeremias? Aí eu fui ler Jeremias mais detalhadamente. Aí eu vi. O que me chamou a atenção era exatamente o que hoje acontece com esse ministério. Eu te colocarei contra todos. Todos pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Isso é Jeremias. Você faz parte desse ministério? Você está procurando amigos ou inimigos? Se você está achando muitos amigos no seu caminho, você não faz parte desse ministério. Porque eu, que sou representante dele, acho muito mais inimigos do que amigos? E lá está, te colocarei contra os reis, te colocarei contra os sacerdotes, te colocarei contra os governadores, te colocarei contra os profetas, e te colocarei contra todo o povo da terra. Até esses que tu vai lá para libertar, Jeremias, eles vão ficar contra você. Até esses. Então, irmão, como que se age? Se age pela fé. A fé é isso, é você encarar tudo. Imagina Jeremias encarar aquela situação. Quantas vezes Jeremias deve ter imaginado? Acabou, agora esse rei me mata. Quando ele caiu na mão dos soldados, daqueles capitães lá, daqueles guardas,
Ele imaginou, já era. Agora, Senhor, se tu não me livrar agora, já era. Mas Deus não livrou. Todo mundo não caiu pela espada de Nabucodonosor e Jeremias não permaneceu de pé. Ele não viu a promessa se cumprir, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Viu ou não viu? Estava todo mundo contra Jeremias. Todo mundo. Lê lá Jeremias. Todo mundo. Mas ele, pela fé, perseverante na palavra, Deus o sustentou. Ele ficou de pé. Levou uns tapinhos aqui, uns tapinhos ali, uns empurrão ali, uns soco aqui, uns soco ali. Mas todos que levantaram a mão contra ele, tiveram a espada atravessada no seu corpo, alma e espírito. Então, irmão, fé é você entender que aqui nesse ministério, todos estarão contra você. Os jornalistas te amam. Jornalistas adoram Geração Jesus Cristo. Ainda mais com essa onda besta aí de combate à intolerância religiosa. Ah, foi tema do Enem, né? Redação, como é que era? Redação, como é que chamava? Quem lembra? Como combater? Olha só o braço do diabo lá no Enem. Como combater a intolerância religiosa. Já é uma sugestão da existência de algo. Já está buscando que a pessoa se expresse em combate. Ora, no Enem, combater a intolerância religiosa, aquelas pessoas nem religião não têm, o que elas têm para escrever sobre religião? A maioria ali nem religião não tem. Se tu disser assim, qual a tua religião? Eu sou católico. Quando foi a última vez que você foi na igreja católica? Não, quando minha mãe me levou para ser batizado. Não é isso que acontece? Não é assim que as pessoas se dizem católicos por aí? Se quem frequenta aquilo lá já é uma mula cega, dirá esses que nem vão lá, meu irmão. Combater, como fazer para combater? Mas não perguntaram, você acha que existe intolerância religiosa no Brasil? Se você acha que existe, como combater? Não, como combater? Já sugestionou que existe uma intolerância religiosa no Brasil? Irmão, eu não vejo nenhuma intolerância religiosa no Brasil procedente dos que são verdadeiros. Eu não vejo. O que eu vi de intolerância religiosa foi em 2009, quando um delegado disse para mim, eu sou espírita e eu armei para você. Isso sim pode ser classificado como intolerância religiosa. Então, irmão, todos serão contra você. Se você não agir por fé, você não vai ficar de pé. Você tem que agir por fé. Você tem que estar ciente de qual é a sua posição nesse reino. Porque todos, é jornalista, é juiz, é promotor. Caramba, eu fui lá assistir o promotor que estava lá no meu caso. O cara parecia um animal raivoso, pedindo condenação, e eu olhava para aquele homem e dizia assim, meu Deus, a que ponto chega um ser humano de menos valor que qualquer animal que rasteja? Ele queria tudo, ele queria condenação e ponto final. Aí nós de pirraça empurramos o caso para Brasília. Ah, não, eles ficaram loucos, não queriam permitir que empurrasse o caso para Brasília. Por quê? Porque o problema da intolerância religiosa é só de meia dúzia de macumbeiro aqui no Rio de Janeiro. Lá em Brasília ninguém está nem aí para isso. Então joga o caso para a mão dos juízes de Brasília. Eles não vão ver a mesma intolerância que os do Rio de Janeiro vê, que estão tudo mancomunado com deputados espíritas, umbandistas, candombrancistas, da Vica, da magia negra e da maçonaria. A visão lá é outra completamente diferente. Eles não queriam permitir que empurrássemos o caso para Brasília. E o advogado entrou com outro documento dizendo assim, vocês têm que permitir, é lei, está no estatuto jurídico, tem que permitir ir para Brasília. E eles se viram
obrigados a permitir que o caso fosse para Brasília. Mas eles, os guardiões da lei, não passam de pilantra, estavam burlando a lei, não queriam dar o direito que eu tinha de jogar o caso para Brasília, para ser julgado em instância superior. Entende, irmão? Então, veja, intolerância religiosa e intolerantes são eles, nós estamos nem aí. Você bateu em algum espírita? Você bateu em algum católico? Você agrediu alguém? Quando você entra numa drogaria, o camarada é espírita ou é homossexual e vai te atender, você diz, eu não quero ser atendido por você, não. Você já fez isso? Os caixas do supermercado, às vezes, estão lá com a sua medalhinha da SIDA pendurada no pescoço e você olha aquilo lá, sabe que a pessoa é uma católica, eu não quero esse caixa não, eu quero outro. Você já fez isso? Meus filhos pequenos, quantas vezes eu fui em clínicas particulares, chega lá, o médico que vai me atender é um gay, um homossexual, descarado, rebolando, cabelinho partido, esse cabelinho ridículo que eles põem para o lado agora, né? Aquela coisa, aquele tupete horrível, uma coisa totalmente discrepante de uma sociedade sem sentido, porque eles querem realmente chamar a atenção. Chego lá, larguei meu filho, quantas e quantas vezes larguei meu filho lá na mão do homossexual para ser atendido, ele é médico. Eu nunca discriminei. Nunca disse, não, eu não quero esse médico não porque ele é um gay. Faça meu favor. Aqui embaixo no Santo Cristo tem a loja de material chamada Gêmeos. Acho que todo mundo que é daqui conhece. São dois irmãos gêmeos, né, obviamente, e são espíritas. Nunca tive nenhum problema, já fiz obras aqui, já gastei muito dinheiro com eles. Precisava de material, ia lá e comprava. Não vou dar lucro a esses caras não, vou comprar na mão de outros porque eles são espíritas. O que me interessa a religião de cada um? O que me interessa é o caráter, a honra, a dignidade, a verdade. A verdade é que interessa. E eu não estou jogando nisso com eles. Eu estou comprando material que importa a religião deles. Se sempre me trataram muito bem, uma vez eu cheguei na loja, o funcionário ficou com uma dúvida lá, uma dúvida besta de uns reais, e ele está ocupado, o dono da loja. O nome dele é Ricardo. Ricardo? É, Ricardo. Um se chama Ricardo, outro chama Roberto. É o Ricardo. Aí o funcionário, tem isso aqui para resolver desse rapaz aqui. Aí ele falou assim, não, rapaz, que resolver? Olha só, presta atenção no que eu vou te dizer. Olha bem para esse homem. Esse homem, se ele entrar aqui, você entrega a loja inteirinha na mão dele. Depois eu resolvo com ele. O cara é espírita. E falou isso na frente de várias pessoas, funcionários e clientes. Falou, você entrega a loja todinha na mão dele, que ele sabe o que faz, ele sabe administrar as contas dele, ele entende, pode entregar a minha loja todinha na mão dele, depois eu resolvo com ele. Virou as costas, foi cuidar das coisas. Então não tem problema nenhum com nenhum espírita, só se algum espírita tiver problema comigo. Mas eu não, eu vivo numa sociedade que eu entendo que ninguém pode ficar isolado. Então, intolerância religiosa é um brá que tem por aí. Mas, enfim, voltando ao primeiro ponto, irmão. Quando você sai com o prumo da verdade que alguns não aceitam, não querem aceitar, eles vão se tornar teu inimigo. Como se tornaram inimigos de Jeremias, como se tornaram inimigos de Ezequiel, como se tornaram inimigos de Jesus, inimigos de Pedro, Paulo, Tiago, João, Estevão, Bartolomeu e todos os outros. Quem não quer a verdade se transforma em inimigo da verdade. Mas quem, mesmo que não se converta à sua religião, é capaz de conceber e entender que você fala a verdade, não vai se levantar contra você. Quem aceita a verdade não se levanta contra você. Então, irmão, você precisa agir por fé. E não é só a fé para ser curado. Não é só a fé para ter o pão na sua mesa. Não é só isso.
não é só a fé para Deus te abrir uma porta de prosperidade, uma porta de emprego, uma porta de recurso. Não é só isso que é a fé para derrotar exércitos. É a fé para saber que o mundo vai se levantar contra você e você tem que permanecer firme e constante, sempre abundante na obra e na fé do Senhor. Você tem que permanecer firme, porque vão surgir. O irmão Alexandre entregou uma mensagem aqui, né? Via muitas bocas falando aí, se aproximando dos irmãos, mais ou menos isso que me lembro da profecia. E ele falou: ai daquele que dá ouvidos à voz do diabo. O que são muitas bocas? Alguém já viu o diabo falando por aí? Aonde que o diabo fala? Pastor, nos terreiros de macumba. Nos terreiros de macumba, então está todo mundo protegido? Não, o diabo fala em outros lugares. Aonde que o diabo fala? Em cada esquina, no meio da rua, no mercado, no banco. Mas eu não vejo o diabo falando. Como que ele fala? Usando pessoas. Eu vejo as pessoas falando. Então, irmão, existem vozes que te rodeiam e o diabo está por trás dessas vozes. Existem bocas que se aproximam dos teus ouvidos e o diabo está por trás dessas bocas. Então você tem que viver na fé mesmo, confiante, sabendo que Deus proverá aquilo que você precisa, né? E aqui tem outra coisa que diz, ainda no conceito de fé. No verso 9 diz: quando Jesus ressuscitou ao alvorecer do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Então ela foi e comunicou aos que ela tinha estado. Eles, porém, estavam desolados e em prantos. Quando receberam a notícia de que Jesus estava vivo e fora visto por ela, eles não conseguiram acreditar. As outras versões bíblicas são assim diretas, eles não creram. Essa aqui diz, eles não conseguiram acreditar, que dá até uma ideia de que tivessem tentado, mas só essa versão diz isso, a King James atualizada. Todas as outras dizem diretamente que eles não creram. E aqui, de qualquer forma, não conseguiram. Por que não conseguiram? Por que não acreditaram? E olha que diz ainda, depois no verso 12, apareceu de outra forma a 2 seguidores que estavam a caminho do interior. Estavam a caminho de onde? Você lembra qual é a cidade? Emaús, né? Aqueles 2 que apareceram no caminho. Então eles retornaram e informaram tudo aos demais. Contudo, também no depoimento destes que voltaram do caminho de Emaús, eles não creram. Mas tem pessoas que estão assim, a sua fé não funciona nunca para nada. Vem um e fala, ele não crê, não. Vem outro e fala, não, também não crê. Mas ele sentou conosco na mesa, ele partiu o pão, e nós, quando o reconhecemos, ele sumiu diante dos nossos olhos. Foi por isso que nós voltamos. Não, eu não creio. A fé não funciona nunca. Está ouvindo, um ano ouvindo pregação, um ano lendo Bíblia, 2 anos ouvindo pregação, 3 anos lendo Bíblia, 4 anos ouvindo pregação, 5 anos lendo Bíblia, 10 anos na igreja, cantando, batendo palma, ouvindo pregação, lendo Bíblia. Chega na hora que precisa botar a fé em prática, não põe. O que adiantou andar em 3 anos com Jesus, vendo o morto ressuscitar, ele andar sobre as águas, ele dizendo, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, mas ao 3º dia ele ressuscitará. Chegou no 3º dia, Jesus não achou ninguém, só achou covarde, incrédulo. O que adianta você ouvir, se na hora que você precisa botar em prática, crer, você não tem essa confiança? O que adianta a gente viver dizendo assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E quando nós vimos carros e cavalos diante de nós, nós vamos nos esconder debaixo da cama. Onde está a fé? A fé que remove montanha, a fé que derrota exército. Não adianta ficar de brá, irmão. Não, porque Deus mandou um anjo e matou 185 mil. Tá, vai chegar a tua vez. Eu quero ver se você vai crer.
Não, porque Paulo disse, filho do diabo, olha a mão do Senhor contra ti, tu ficarás cego. Esse é o nosso Deus, é mesmo? Esse é o teu Deus ou é só o Deus de Paulo? Vamos ver se ele é o teu Deus na hora que tu precisar fazer. Na hora que tu precisar falar. A palavra vai vir ficar entalada na tua garganta ou ela vai saltar? Então, meu irmão, tá aí, A mulher foi lá, não tem, um cara estava sentado lá, falou com a gente. Ele disse assim, repara o que ele disse, vê se isso são palavras nossas ou se são palavras divinas. Ele diz, por que tu procura o vivo entre os mortos? Olha que ele ressuscitou. Você não está sentindo, vocês não estão sentindo o poder, a unção, a graça e a glória nessas palavras? Não são palavras nossas? Não, nós não cremos. Ele vive, todo, glória a Deus, aleluia. Mas na hora que você vai na batalha, parece que ele está morto ainda. Quem tem fé, aposta a vida. Guarde essa frase, meu irmão, porque quando o Espírito Santo me ensinou ela mudou a minha história. Ela mudou a minha... E todo dia ela muda a minha história. Quem tem fé, aposta a vida. Quem não aposta a vida não tem fé. Está brincando, está passeando dentro da igreja. Isso aqui não é lugar de passear. Um teto desse aí, feião. Eu aqui gritando. O que você veio fazer aqui? Você veio olhar a paisagem, alto do morro? Não, você não veio aqui fazer isso. Aqui não é lugar de passear. Aqui é lugar de receber armas. Aqui é lugar de receber espadas, escudos, capacetes, botas. Aqui é lugar de desfazer as obras do diabo. Aqui é o único lugar com o qual Jesus pode contar para se levantar contra o ser mais poderoso do planeta, que é o diabo. Ele está aí, Jesus falou, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele tem um poder incrível. Quem rouba, mata e destrói é muito poderoso. Agora imagina o quanto não somos poderosos nós, que fomos chamados para desfazer as obras deste, que pode roubar, matar e destruir. Ouviu isso? Gravou? Guardou? Está com o celular ligado? Está com a mente ligada? Então quando o diabo se levantar contra você, ordena para ele, Satanás, bota a cara no chão, porque aqui está alguém que é maior que você. Ou será que alguns ainda hoje, depois de 5 anos de igreja, 6 anos de igreja, 10 anos de igreja, escutou um barulho no quintal, epa, escutei o barulho na esquerda, vou fugir para a direita, escutou o barulho na esquerda, acha que é o diabo, então é lá que Deus te quer, meu irmão. É assim, meu irmão. Não tem que ter medo, tem que vencer o medo, mas o medo é vencido pela fé. O que é a fé? A fé é aquele conhecimento, aquele entendimento que você processa dentro de você, que mesmo com a sua pequenez, com a sua insignificância, você diz, eu não sou nada, mas o meu Deus é grande e é tudo. Ele fará por mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. É assim. Você nem acreditava mais que um dia fosse estar sentado dentro da igreja? Olha o que Deus fez por você. Quão grandes obras Ele fez por você. Você nunca imaginou que um dia fosse ouvir as coisas que você tem ouvido nos últimos meses? Olha o que Ele fez por você. E aquele que em nós começou a boa obra, vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Agora, na hora que as coisas acontecem, tem que crer. Jesus chegou, depois, mais tarde, no verso 14, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados, ceando, repreendeu-lhes a falta de fé e dureza dos corações, por não acreditarem no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. Se Jesus os recriminou,
que eles não creram no testemunho dos que falaram de que ele vivia, é porque Jesus sabe que eles tinham a condição para ter crido. Porque quando Jesus olha e vê, não, a pessoa não tem mesmo condição de crer, então ele trata com toda a benevolência, com toda a compaixão, com toda a misericórdia, e não discrimina nada, não repreende em nada. Mas aqui ele repreende, a postura que, pelo que nós entendemos, ele diz assim, repreendeu-lhes a falta de fé. Outras versões dizem, lançou-lhes em rosto a dureza dos vossos corações. Então significa que Jesus entendeu que aquele momento era para eles terem crido. Sabe? Embora a Bíblia não mostre aqui alguns detalhes, eu acredito que quando chega a hora de você crer, se você não crê, alguma coisa você perdeu ali. Existem horas, momentos de Deus na nossa vida, que não pode ser diferente. Tem que ser aquilo que Deus quer que seja. Não dá para ser diferente. Então, irmão, ordenou, no verso 15, quando estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. E aí diz, aquele que for batizado, né, o texto nós já conhecemos, será salvo tal, quem não crer será condenado. E diz, estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome, expulsar demônio, falar língua estranha, pegar em serpente, se beber alguma coisa mortífera, de modo algum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Então, olha, mas esses sinais são para os que crerem. Então, o que você faria diante de um alimento contaminado, envenenado? Aparta de mim esse negócio. Não, meu irmão. A fé chama a existência as coisas que não são como se já fosse. Eu conheci a história de um rapaz, talvez alguém aqui tenha conhecido também, e esse rapaz, a mãe dele odiava ele. Por quê? Porque a mãe é espírita, a velha ignorância de sempre. A mãe é espírita e o filho se converteu. E a mãe era aquela briga o tempo todo para ele sair da igreja. Engraçado que essas histórias aconteceram aqui nesse ministério também. E alguns jovens saíram da igreja. Pressão da mãe. A mãe disse que ia tirar ele do testamento, da herança dos portugueses e essas coisas todas assim. Mas enfim, esse caso. E o rapaz, já um homem, já certa idade, mais de 20, um dia Deus falou com ele assim, hoje você vai chegar em casa e sua mãe vai botar uma comida para você. A comida está envenenada. E você vai comer essa comida. E quando você comer essa comida, depois que você terminar, você vai chamar ela e vai dizer para ela, mãe, a senhora cozinha muito bem, mas essa foi a melhor comida sua que eu já comi. E ele chegou em casa e a mãe o surpreendeu. Hoje eu fiz um almoço, uma janta para você. Quem odiava? É, mãe? Tá, senta aí. E ela foi para a cozinha. Daqui a pouco ela trouxe a comida e ele comeu. Acabou, ele chamou, mãe. Quando ela vem, mãe, queria dizer, a senhora cozinha muito bem. A senhora sempre fez comida deliciosa. Mas de todas as comidas que a senhora fez, essa foi a melhor. A mãe ficou assim olhando para ele, caiu de joelhos. Meu filho, eu te envenenei. Era para você já estar morto. Aí foi lá, pegou. Era para você já estar morto. Caiu em pranto, chorou, disse, amanhã eu quero ir na tua igreja. Isso não é fábula, não. Isso é fato. Isso é fato.
Você tem coragem? Se Jesus disser para você comer alguma coisa envenenada, você vai comer? Ah, pastor, se Jesus disser, eu como. Então joga a Bíblia no lixo. Porque ele já disse há 2000 anos atrás. Se tu crês, sabe o que é interessante aqui? Ele diz assim: se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. De modo nenhum. Nenhuma dorzinha de barriga, nenhuma tontura. É como se você tivesse realmente comido a melhor de todas as comidas, como diz a profecia: comereis o melhor da terra. É nada, você não sente nada. Isso é consequência essa glória é consequência da fé. Diz, é para aqueles que crerem no nome dele. Quem não crê, está perdendo tempo. Agora, voltando então, irmão, à nossa mensagem. Você tem ouvido muita coisa, pregações, você lê a Bíblia, você sabe tanta coisa que a Bíblia diz. O Espírito Santo tem testificado ao teu espírito daquilo que é palavra de Deus, a força que você sente aí dentro de você, aquela unção que te arrepia aqui na nuca, sabe? Aquela coisa que te envolve, aquele poder que estremece teu corpo. Isso é Deus falando contigo. Mas se você sai daqui e você não vive isso, a coisa fica complicada. Um dia eu passei por uma situação difícil na minha vida e eu falei: Deus, não é possível. Sabe quando Deus, tu tá que nem Jó, nos céus cerrados, nos céus de bronze? Eu falei: Deus, não é possível que aquilo que eu sentia era alguma coisa da minha emoção. Sabe, irmão, as provas às vezes são tão grandes, são tão tremendas, que você fica abalado, buscando resposta, olhando para a sua vida e dizendo: não, onde foi que eu errei? Cadê a lama das minhas vestes? Tem momentos que realmente é assim. Quando a gente tem ainda um certo nível espiritual, chega um outro nível que não, meu irmão. A questão se resume em níveis espirituais da nossa vida. Onde eu não olho mais para isso, onde eu não quero nem saber o que quer que venha pela frente, eu estou encarando porque eu tenho plena consciência dos meus passos. Mas quando a gente ainda não sabe se está realmente certo, nós ficamos oscilando em muitas coisas. Eu dizia: Deus, aquilo tudo não é possível, não era emoção. E Deus me dirigiu e mandou a um lugar. Quando Ele me mandou a um lugar, usou um profeta para falar comigo. E eu senti, quando aquele homem pegou no microfone, eu comecei a sentir aquele negócio cair sobre mim. E eu falei assim: Deus, eu conheço isso. Eu conheço isso, Deus. E eu comecei a rir ali com Jesus, eu falei: eu conheço isso. E aquele homem pegou o microfone e ele virou, parecia automático, ele virou para mim, olhou nos meus olhos e me entregou a mensagem do Senhor. Eu falei: Jesus, eu sabia que aquilo não era emoção, eu sabia que aquilo era Deus. Você não está aqui para ouvir coisas emocionantes. Isso aqui não é marketing de rede. Isso aqui não são palavras previamente montadas para mexer com a tua emoção, como tem por aí, segundo os psicólogos, palavras previamente montadas para ir mexendo no teu sentimento. Aqui não, aqui a gente vem pregar assim, ó. Hoje nem papel eu trouxe para cima. Às vezes eu rascunho umas coisinhas que me vêm na cabeça, né? Hoje não, mas tem dias aqui já alguns cultos que não tem nem papel nenhum, irmão. Porque eu sei que o Senhor Deus tem falado no meio do seu povo. Eu sei que Ele tem atingido a tua alma, o teu espírito, a tua mente. Ele tem te edificado, Ele tem te libertado. Engraçado que Deus tem me mostrado pessoas aqui que vieram de cativeiros de igrejas caídas, e Deus tem mostrado o que Ele tem feito na vida dessas pessoas, pela oração dessas pessoas, pela maneira de louvar, pelo que se entregaram à voz da restauração. Tem havido uma obra tremenda nesse lugar, obra que não acontece em nenhum outro lugar do planeta, só aqui. Então você sabe que tem sentido Deus, você sabe que tem ouvido Deus, você sabe que Deus tem te visitado.
Isso que Deus tem feito não é para na hora da guerra você dar as costas para o que Ele tem feito, é para você usar o que Ele tem feito. Então, meu irmão, fé é quando você precisa colocar em prática a palavra de Deus. Imagina, meu irmão, eu sou servo do Deus vivo. Eu não posso sair de dentro da igreja com a minha Bíblia, como nós costumamos dizer, debaixo do braço. Não posso sair com a minha Bíblia debaixo do braço e chegar lá na rua e alguém chegar e dizer assim: aí, vai morrer. Você vai morrer tu primeiro, ó. Pá! Bíblia nele. Que vai morrer, meu irmão? Deus não me criou para um vagabundo me matar. Jesus Cristo não morreu na cruz, não me deu um ministério, não projetou anos de vida de serviço através das minhas mãos para um vagabundo me matar, meu irmão. Quem tem medo de vagabundo não sabe quem é Deus. E tem mais, alguns irmãos aqui têm sido afrontados. Tem igreja mancomunada com vagabundo por aí, para perseguir crente da restauração. Você vai no enterro deles. Você vai no enterro deles. Pode se preparar que você vai no enterro deles. Nada é por acaso, não tem coisas acontecendo. E é a armação de filhos do diabo rotulados de evangélicos. Mas você vai no enterro deles. Tem que botar em prática o que tem ouvido. Adianta você ir para um colégio estudar e na hora que você precisa fazer um cálculo matemático, quantos metros quadrados tem aqui? Não, no colégio eu aprendi que eu tenho que medir a base vezes a altura. Não, mas eu não vou colocar isso em prática não. Eu vou contar nos passos. Ora, para que você foi para a escola? Se agora você quer usar os seus passos. Para que você veio na igreja? Se você não vai botar em prática o que tem ouvido. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Ali, está sentada a minha esposa. Ali a minha filha. Ali outro filho. E lá atrás um outro filho. Se o que eu estou pregando aqui não fosse bom para você, eu saberia que não seria bom para eles. E eu não pregaria. Se eu estou pregando é porque eu sei que é bom. Eles estão aí para ouvir o que eu prego. Se for ruim, eles estão no mau caminho. Se for bom, eles estão no bom caminho. Atente para isso. Atente para isso, meu irmão. Um dia alguém veio me questionar alguns anos atrás, aqui 7, 8, 9 anos, alguém, desses garotos bobos que passam aí pela vida, vieram, mas você não acha que alguém pode interpretar mal o que você prega e sair por aí fazendo besteira? Fala assim, meu irmão, se alguém interpretar mal e sair por aí fazendo besteira, é problema deles. Porque o que eu prego, quando eu prego, a minha família está presente, ouvindo e comendo daquilo que eu estou dando. A palavra é uma só para todo mundo. Então, irmão, é para agir pela fé. Não é para ter medo. Não é para ter medo de nada. Não interessa se o cara está vestido de verde na tua frente, de periquito ou de abacate, isso não interessa. Se ele tem arma na cintura ou fal pendurado no pescoço, isso não interessa. Isso é besteira. Só uma coisa interessa, Deus, só uma coisa. Só Deus que interessa, o resto é tudo besteira. É tudo pataquada, é tudo palhaçada. Só há uma força e um só poder que se chama Deus. Não reconhecemos nenhum outro. Poder de morte e de vida vem de Deus. Poder para que 2 joelhos fiquem de pé vem de Deus, senão vai cair prostrado diante de nós. Não interessa se o cara veste azul, se ele veste verde, se ele veste branco. Isso não interessa. Não interessa se ele é rotulado de juiz, delegado, policial, vagabundo, traficante, maçom. Não interessa nada. Há um só Deus e é o nosso. É para você botar isso em prática. Se é que tu creres que 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se tu não crer, não deveria estar aqui dentro.
Se tu não crê, deveria procurar outra coisa para fazer. Aproveitar o seu tempo, curtir as ondas, as praias, né? Mas se você está aqui dentro, meu irmão, é porque lá fora tem uma placa escrita, aprendendo, ensinando a morrer por Cristo. Quem não quer chegar a este patamar de aprender a morrer por Cristo, não tem espaço na geração Jesus Cristo. Tem que procurar outro canto qualquer para a sua vida. Porque aqui, Deus tem ensinado que os que querem morrer por Ele são estes que encontrarão a vida que Ele tem para dar. Somente estes. E até aqui nos tem ajudado o Senhor. Assim que o senhor Elias começou a falar no começo do culto, eu vi um coração descendo na frente do púlpito. Esse coração estava em chamas, estava pegando fogo esse coração. Então eu vi também o púlpito se mover, ele se movia, essa parte aí, toda ali embaixo do púlpito, ela se movia, nitidamente ela ia se movendo assim, enquanto o senhor louvava, ela vinha para frente, ia para o lado, ela movia, o púlpito movia. Amém. Quando o senhor Elias falava sobre as faculdades, eu vi uma grande espada descendo na frente do púlpito, lateralmente, e nessa espada estava escrito faculdades. Amém. Quando o senhor mestre falou que ia novamente voltar a porta dos vídeos a ser aberta, nesse exato momento desceram vários anjos, muitos anjos, e rodearam o senhor. Como um exército de anjos, assim, rodearam o senhor e o senhor ficou escondido no meio deles. Amém. Quando o senhor estava falando dos pastores, nesse mesmo momento, veio um anjo, pegou aquela espada escrita divisão e embainhou na sua cintura pelo seu lado direito. Amém. Quando o Senhor falou do anjo da justiça, eu vi ele cortando um prédio, mas eu vi ele imenso. Ele era maior do que o prédio que ele estava cortando, era como se fosse um arranha-céu, mas ele passava do prédio. Ele pegou sua espada e remeteu no meio e cortou aquele prédio no meio. Amém. Quando o Senhor falava da Rússia, dessa parte ali, sobre as bombas e tudo mais, sobre a parte das orações, do clamor, nessa parte eu vi uma arcada dentária, só que eu vi ela por dentro, no céu da boca, e os dentes não estavam normais, eles estavam tudo assim como dentes fora, assim, dentes curvados, dentes errados. A arcada dentária estava toda mal feita, assim que eu vi ela. Amém. Quando o Senhor estava orando, eu vi um anjo vindo na ponte Rio-Niterói, e ele cortava a ponte Rio-Niterói. E veio mais 2 anjos por dentro da água e empurrava aquela parte que ele cortou, separando as 2 metades da ponte. E também quando o Senhor orava, eu vi quando um manto grande, branco, desceu e cobriu todo o templo pós-prisão e adentrou por dentro do templo e passou por cima da cabeça dos irmãos e por baixo do Senhor, assim, nos seus pés, e veio por cima da sua cabeça. Ficou lhe cobrindo assim em cima da cabeça esse manto branco. Amém. Paz, pastor. Eu vi adentrar na igreja, no momento dos louvores, um anjo. E ele tinha um semblante assim muito tranquilo, muito calmo. E ele tinha em suas mãos um instrumento que é a harpa. E ele vinha tocando aquela harpa com toda delicadeza, com tanto amor, com tanto carinho. E na proporção que ele ia entrando na igreja, ele olhava para o rosto de todos os irmãos. E ele tinha uma feição assim, tão carinhosa.
Ele chegou e se posicionou no púlpito, do lado da irmã Dayana. E ali ele continuou a tocar aquela harpa. E ele olhava para o pastor, olhava para os irmãos. E ali aquela visão cessou, pastor. Paz. Pastor, no momento da palavra, eu vi quando começou a cair uma chuva muito fina. E no momento que, na proporção que o Senhor ia sendo usado por Deus e entregando a mensagem, aquela chuva foi se intensificando e de repente começou a jorrar uma água muito forte, entrando dentro do templo e molhando. Ela inundava todo o templo. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Alô, volta aí. Paz. No começo do culto, pastor, eu via como se fosse uma argola, e essa argola, ela encaixava numa pessoa que está aqui dentro, e prendia essa pessoa, e prendia os dois braços dela. Essa pessoa lutava com essa argola, aí a argola afrouxava, e um dos braços delas era solto. Depois a argola prendia de novo um outro braço mais o corpo. E essa pessoa ficava lutando e não conseguia sair. Depois Deus mostrava no último louvor alguns anjos que adentraram aqui dentro. E o Espírito me mandava olhar para o céu. E no céu apareciam 2 olhos. E esses olhos ficavam fixados. Quando ele fixava os olhos aqui para a igreja, esses anjos, junto com a igreja, começavam a adorá-lo. Começavam a olhar para cima e adorar aqueles 2 olhos que apareciam no céu. E quando o Senhor falava que queria ser preso, o Senhor falava com tanta ênfase que da boca do Senhor saía fogo. E nas mãos do Senhor tinham as correntes, e o Senhor rodava essas correntes, e essas correntes saíam fogo. E essas correntes, quando o Senhor rodava, ela ia em direção a alguns irmãos que eram tipo laçados nessa corrente de fogo, e eles também vinham para junto do Senhor, pastor. Essa foi a visão que Deus me deu hoje. Amém. Alexandre, tem? A paz para a igreja, a paz de Jesus Cristo. A minha alma treme, estremece diante do nosso Deus que é vivo e poderoso. A visão que o Espírito Santo me deu, ele falava comigo que o rebanho é meu, e confiou ao Senhor, pastor, na terra, o rebanho dele nas suas mãos. E logo em seguida, o Espírito Santo me transportava e falava: observa João Batista. Eles têm os fariseus e os sacerdotes, mas quem eu escolhi foi João, dentre aqueles que eram sábios, dentre aqueles que tinham a Torá nas suas mãos. Mas eu já não contava mais com ele, eu contava com João. Logo em seguida, essa visão cessou. Eu via um cercado muito humilde, e nesse cercado o Senhor estava de pé à porta do cercado com um cajado na mão e com uma veste marrom. E o Senhor observava, vinha entrando bem pouquinhas ovelhas dentro daquele cercado. Logo em seguida, eu via um outro cercado muito belo, muito bonito, muitas ovelhas entrando, só que aquelas ovelhas eram muito gordas.
E a sua pelagem era algo inexplicável, era muito bonito. E quem estava de pé do lado ali era um homem de branco muito bonito. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Observe, o diabo, se possível for, enganaria até os escolhidos. Observe agora, do outro lado, o outro cercado. Poucos estão entrando naquele cercado. E o semblante do Senhor, pastor, era um semblante de tristeza, porque estava entrando bem pouquinhas ovelhas dentro daquele pasto. Até que o Senhor me deu, pastor.